Boa noite, turma. Então, conforme prometido, estamos aqui com a última aula com conteúdo, né, deste semestre, trazendo para vocês a professora Ellen Geraldes, para a gente discutir mudança cultural e direitos animais. A professora Ellen Geraldes, que é professora da Faculdade de Comunicação, Departamento de Comunicação Organizacional da UNB, né? Eu fui aluna da professora Ellen no curso na graduação de Comunicação Organizacional, né? Quem é que é de Comunicação Organizacional aí? Cadê a Comunicação Organizacional? A gente tem vários, né? Opa! Tem quem? Samara? Eu. Oi, professora. Samara. Oi, tudo bom, Samara? Tudo, tivemos aula ontem. Eu vi, eu lembro. Que interessante, que legal, que bom que você está aqui. Temos alguns alunos de comunicação organizacional. E aí, a professora Ellen, já no curso e quem é aluno dela, né, e está fazendo a disciplina aqui, já sabe, né? Ela costuma sempre passar vários vídeos e discutindo sobre o ambiente organizacional. Em uma dessas aulas dela, eu lembro que ela passou um filme que me marcou muito, porque até então eu era vegetariana, eu não comia carne, né? Mas eu não via a questão política, a questão econômica, a questão social da exploração animal. E foi numa aula da professora Ellen, vendo ali Paredes de Vidro, né, um livro que ela passou, um vídeo que ela passou, que realmente me despertou essa coisa da preocupação com os processos produtivos da exploração animal. E depois disso, eu fiz o mestrado lá na FAC mesmo, e no doutorado, a professora Ellen foi a minha orientadora na tese que vocês já leram, né, no trabalho que vocês já leram, que foi a primeira tese no campo da comunicação aqui no Brasil, falando sobre veganismo e direitos animais, né, sobre veganos e outros bichos, as estratégias da comunicação pública do ativismo animal. Então, é com muito carinho que a gente recebe aqui a professora Ellen hoje. É uma pessoa que foi assim, determinante na minha vida, na minha trajetória acadêmica, nas minhas escolhas, né? Em trilhar esse caminho mesmo, assim, pelo ativismo acadêmico, pelos direitos animais. No processo de elaboração ali da tese, a gente percebeu que realmente tinha essa demanda dentro da Universidade de Brasília, e a gente não tinha assim, um órgão, um departamento, um núcleo de pesquisa, disciplina, que falasse sobre direitos animais sob uma perspectiva multidisciplinar, né? Que falasse sobre as questões éticas, morais, políticas, sociais, a interseccionalidade com o debate ambiental, com as lutas sociais, né? E que tivesse essa pegada realmente de transformação. E aí foi que surgiu a ideia, né, da gente oferecer essa disciplina. Então, graças à professora Ellen aí, essa disciplina surgiu, já está na terceira turma, né, com vocês, e em seguida também, por meio da professora Ellen, a gente conseguiu fundar o Núcleo de Estudos sobre Direitos Animais e Interseccionalidades, aqui junto ao CEAM, que é o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, né? Ou seja, a partir disso, os direitos animais passam a ter uma existência formal dentro da Universidade de Brasília, né? Então, é uma coisa assim, muito marcante, né? Que a gente tem aí a professora Ellen como protagonista dessa história. Então, assim, é muito importante a presença dela aqui hoje, né? Encerrando aí as nossas atividades esse semestre. E eu tenho certeza que a aula dela vai ser tão inspiradora para vocês quanto foi para mim lá na graduação e ao longo aí de toda a minha trajetória acadêmica, tá bom? Obrigada, professora Ellen, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Vanessa, que
que apresentação super carinhosa. Vocês estão? Vou ativar a câmera. Isso. E estão ouvindo, tá bom? O som tá legal? Tá Tá? perfeito. Ai, que bom. Muito obrigada por essa apresentação super carinhosa, Vanessa. Vanessa, que é uma super parceira em vários momentos da vida, do curso. E eu acho que estou muito feliz de estar aqui. E eu quero falar justamente sobre cultura, né? É muito difícil, pessoal, dizer, mais difícil do que dizer o que é cultura, é dizer o que não é cultura. Então, se eu perguntasse para vocês, me deem um exemplo, isso não é cultura. O que vocês falariam? Me falem aí, me apontem no chat, me digam alguma coisa que não é cultura, na opinião de vocês. A Andressa está colocando aqui no chat. Vaquejada não é cultura. Gostei, viram direitinho a aula, né? Ah, que ótimo! Aqui. É verdade, embora a gente discorde de pensar a vaquejada como uma prática cultural, o que a gente pode dizer é que tudo aquilo que a humanidade coloca à mão é cultural de alguma forma. Então, por exemplo, a saúde, a vida, a morte, porque as pessoas todas não morrem do mesmo jeito, as pessoas todas não nascem do mesmo jeito. Sexo não é cultura, é natureza. Conta outra, porque senão bastaria qualquer pessoa, e não é qualquer pessoa. Então, tudo isso passa pela cultura. A cultura, ela nos aprisiona, mas também ela é uma possibilidade de libertação. A cultura é alguma coisa que muda. E aí eu entendo a ideia de trabalhar a vaquejada como alguma coisa que foi ali, um valor cultural para um determinado grupo, mas pode mudar, pode se transformar. Hoje está muito ligada também a uma prática econômica, a um conservadorismo. Então, a cultura muda. Essa é uma ideia importantíssima. Se a cultura não mudasse, o que eu faria com as diferenças que acontecem no decorrer dos tempos? Como eu trataria as pessoas que são diferentes? Eu mataria? A gente usa muito o dilema do trem na filosofia, não é? E eu gosto muito de fazer sempre essa pergunta. Imagine os dois vagões indo em sentido contrário e um deles vai descarrilhar e as pessoas vão morrer. Eu estou do lado de fora e eu estou observando. O que vai descarrilhar tem 100 pessoas. Imagine, para a gente dramatizar a situação, são 100 crianças. E o que está aí muito bem, vai chegar com segurança ao seu destino, ele tem 5 pessoas. E vamos colocar, para complicar, que são 5 prisioneiros de crimes hediondos, né? E aí, o que eu, do lado de fora, eu posso olhar e falar o seguinte: olha, se eu mudar, se eu apertar essa alavanca, eu descarrilho o trem das 5 pessoas que morrem e eu salvo as 100 pessoas, as 100 criancinhas fofinhas que estão fazendo um passeio da creche. O que eu faço? Essa é a primeira versão do dilema do trem. A segunda versão vai dizer o seguinte: olha, eu estou observando um trem que vai descarrilhar. Ele precisa de um objeto na frente dele que o impeça que ele descarrile. E eu estou ao lado de um amigo vendo a cena. É um amigo robusto, por exemplo, e o trem tem 1000 pessoas que vão morrer. O que eu faço? Se eu jogar meu amigo ali, ele descarrilha, ele salva aquele trem, ele muda o percurso daquele trem e as 1000 pessoas se salvam.
Eu salvo aquele meu amigo, ou se ele não for meu amigo, se ele for um conhecido apenas, eu o salvo e deixo as 1000 pessoas morrerem, ou eu provoco a morte dele para salvar as 1000 pessoas. Em todas essas questões, e é interessante como a cultura muda, porque esse dilema do trem, que ele foi proposto originalmente em Harvard, como na disciplina Justiça, ele é um dilema que historicamente teve uma resposta. Os latinos da turma, eles deixavam a coisa acontecer. Está escrito, não vamos mexer com as coisas, eu não quero ser responsável por essas mortes. Os anglo-saxões eram mais pragmáticos nesse ponto de vista. Eles diziam o seguinte, vamos descarrilhar, antes morrerem 5 criminosos do que 100 criancinhas. Uma pessoa do que 1000 pessoas. Hoje, mudou, porque a cultura muda. Hoje todo mundo mata pouca gente, de forma geral, e quer salvar mais gente. E eu costumo dizer isso, e os alunos acham que estão arrebentando quando eles colocam essa... Ai, professora, porque é uma coisa lógica. Quanto mais pessoas se salvarem, melhor. E eu digo o seguinte, olha, o argumento de vocês é um argumento excelente para defender o extermínio das minorias, dos grupos minoritários, de quem está em menor grau, de quem é mais vulnerável. Né? Os 5 que são mais vulneráveis naquele momento, porque são vistos como piores, ou aquela uma pessoa que está ali em detrimento, é menos, né? Menos gente. Então, isso me faz pensar o seguinte, cultura muda, valores mudam, e como eu posso, de certa forma, contribuir para mudar uma cultura em relação aos direitos animais. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês e vou começar falando de uma coisa que vocês viram durante todo o semestre, já hoje é a última aula, gente, é a última aula teórica, e a gente vai poder retomar e de certa forma, discutir, né? Vamos fazer aqui o compartilhamento da tela. Ixi, sumiu aqui a minha... Tá. Fazer o compartilhamento. Quem for tendo pergunta, turma, vai colocando aí no chat ou pede a palavra que aí a professora Ellen vai respondendo, tá? Depois. Isto. Deixa eu ver se vamos... Não estou conseguindo, eu não conheço muito bem essa plataforma, que eu trabalho só com Meet, sabe? Em geral, eu dou aula no Meet e tal. Vamos ver se a gente consegue aqui. Bem, tá aberto aqui. Ah, tá, entendi já o que era. Que estava como tela cheia e não como janela. Já entendi aí as duas. Agora tá dando para ver, né, pessoal? Tá sim. Sim, aparece. Que ótimo. Então, eu coloquei aí um cachorro e não foi por acaso. Porque hoje as grandes, ainda a forma como vemos direitos animais passam pelos cachorros, passam pelos gatos. Isso é ruim? Isso é bom? Eu diria que isso é insuficiente, né? Nada contra de forma nenhuma os cães, mas o problema é que os direitos animais, eles transcendem os cachorros, né? Eles vão além dos cachorros e dos gatos, daqueles animais que são de, aspas, estimação. E eles passam também, ou sobretudo, se a gente pensar nas quantidades e tal, por outros animais,
né? E vamos fazer vamos rememorar ali no âmbito do semestre que já foi discutido com certeza pela Vanessa, que fez esse apanhado tão legal na tese. No começo eram as religiões. Então ninguém está com a barra limpa. Os sacrifícios animais, foram defendidos por religiões de matriz judaico-cristã, muçulmana, africana, hindu. Então, até o hinduísmo, que é considerada uma religião de extrema, aparentemente, uma extrema consciência a respeito de alguns animais, como as vacas, ele tem um festival que ocorreu em 2014, oficialmente foi o último, que é um festival que se chama Gadimai. Gadimai é uma deusa hindu do poder, e conta a lenda que ela apareceu para um guerreiro que estava sofrendo, e ela falou: olha, eu vou te dar o que você quiser. Crie um templo e faça um sacrifício em meu nome. Então, são 2 dias de festivais, do Festival Gadimai no Nepal, que é de prática hindu, e nesses 2 dias, 200 mil animais, de cabras a ratos, foram mortos. Então, é muitos animais. Eu tenho até as imagens que não dá para encarar assim com muito, é muito dramático. Então, cada um leva um animal que tenha condições de matar, seja porque tenha força, seja porque economicamente possa abrir mão de uma cabra, de um cachorro, de um animal maior. E em 2015, o Supremo Tribunal do Nepal, ele proibiu o festival. E o próprio templo Gadimai, ele cancelou o festival. Mas, a partir daí, eu li várias matérias que, informalmente, ele continua acontecendo. Não mais com este número de mortos, mas com muitos mortos, porque ele movimenta essa fronteira do Nepal com a Índia. Muitos hindus vêm da Índia ali em busca do festival, e aí tem um comércio, a venda de alimentos, de água, e as pessoas já trazem seus animais ou os compram na fronteira, e a polícia só vai lá verificar, só vai lá combater isso, já que o Supremo determinou que não podia ser assim, no dia seguinte, onde os animais já estão mortos, né? Sobretudo búfalos, aquela região tem muitos búfalos. E as pessoas vão porque elas têm doenças, porque elas estão com medo, porque elas têm problemas afetivos, porque elas têm problemas financeiros, e que elas acreditam de fato que se elas fizerem o sacrifício, elas vão ser salvas. Então, esse é um cenário de fato, que a gente não pode dizer que a maioria das religiões hoje continua pregoando o sacrifício animal, mas elas continuam tolerando e até estimulando algumas formas desse sacrifício. Ou o Natal, né? O peru de Natal, que é uma tradição cristã, ou a comida kosher, né? Então, um açougueiro no judaísmo, ele estuda 12, 15 anos para matar um animal sem dor, aparentemente, para produzir um alimento kosher, embora isso seja muito contestado hoje pelos defensores dos animais. A comida halal, os muçulmanos, eles não comem animais que foram sacrificados, que foram mortos por alguém que não é de sua religião.
Então, por isso, a gente acompanhou o transporte da carga viva, que o Brasil exportava para alguns países, e esses animais morriam, nunca chegavam ao seu destino vivos, e morriam afogados, e aquele sofrimento todo. As religiões de matriz africana, como vimos, também tiveram práticas, hoje questionadas, muitas vezes interrompidas, muitas vezes defendidas, mas a gente pode dizer que essa ideia do sacrifício é uma ideia que perpetua-se pelas religiões. E ela justifica, talvez ela crie uma base cultural na qual os animais são inferiores. Eles morrem, nós vivemos. Os esportes, né, também dão a sua contribuição para a violência aos animais. Então, o hipismo, olha, é interessante, eu pratiquei hipismo minha vida, uma grande parte da minha vida. Eu sempre gostei, e eu não achava que havia qualquer problema, porque o que eu via ali eram animais bem alimentados, eram animais bem cuidados, que tinham assim, acesso a tratamento veterinário de qualidade e tal. Enfim, era aquilo que eu não queria ver também. Porque os animais têm de ficar ali, terem a vida deles, eles não têm de ficar trabalhando para a gente, se submetendo aos nossos prazeres, sendo os nossos escravos. Eles têm coisa melhor para fazer na vida, né, gente? Do que ficar na nossa cola. Serem induzidos a nós ao trabalho, ao esforço físico. Então, eu não observava, eu não conseguia. Olha que eu sou... há muitos anos, desde a minha infância, eu não como animais, nem nada disso, eu sou sensível a isso, mas o hipismo passava, era o meu ponto cego. A gente tem rinha de cachorros, tem rinha de galos, tem vaquejada, tem tiro ao pombo, tem corrida de cavalos, a gente tem várias situações que são chamadas esportivas e de violência para os animais. Eu vou dar um exemplo, que são as festas de peão, né? A morte de um bezerro, essa é uma matéria de 2011, e eu achei me chocou muito. A morte de um bezerro depois de uma prova na 56ª Festa do Peão de Barretos gerou indignação entre entidades de proteção aos animais. O episódio, que ocorreu na última sexta-feira, foi levado à Polícia Civil e ao Ministério Público. O Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, cuja mobilização conseguiu extinguir a prova do laço em todos os rodeios do país há 4 anos, vai acionar a justiça para tentar proibir a modalidade bulldog. Nessa prova, o peão se atira sobre o animal e torce o seu pescoço. Isso é crueldade, afirmou a presidente do Fórum, Sônia Fonseca. No bulldog, o peão precisa derrubar o bezerro com as mãos, sem uso de nenhum tipo de equipamento. Na sexta-feira, então, naquela sexta-feira, o bezerro ficou imóvel no chão da arena, após ser derrubado pelo bulldogueiro César Grosso. O animal foi retirado da arena em um veículo. Mais tarde, foi constatado que o bezerro havia sofrido uma lesão nas vértebras e, por isso, ficou tetraplégico. Diante da situação, o bezerro foi sacrificado. Essa é uma notícia de 10 anos. As festas dos peões continuam acontecendo. Como vocês já devem ter visto no decorrer da disciplina, são festas que envolvem muito dinheiro, são práticas que envolvem muito dinheiro. Então, nesse aspecto, elas são defendidas, elas têm atenuantes que alguns dão, que pessoas da economia local dão. Olha a cultura, olha isso, olha aquilo. Agora, é uma prática de grande violência contra os animais.
Daí eu coloquei aqui ciência e exploração dos animais. Eu vou interromper um pouquinho o compartilhamento e vou ali mostrar uma matéria para vocês do G1, que eu achei que ficou muito legal. Vamos voltar aqui. Deixa eu vou compartilhar aqui. Vou colocar aqui na guia, olha. Olha que síntese legal. Argumentos a favor e contra o uso de animais em pesquisas científicas. E eu achei essa síntese muito boa para a gente debater e tudo. Uso de animais em testes. Contra. Testes em laboratórios causam sofrimento, ferimentos e transtornos psicológicos nos animais. Há uma corrente de neurocientistas que sugere que animais não humanos, inclusive todos os mamíferos, aves, além dos polvos, hoje a gente já caminhou mais que isso, né? Possuem substratos neurológicos que geram a consciência e comportamentos intencionais, ou seja, eles sentem dor. A favor, os testes com animais são submetidos a comitês de ética. A principal ênfase é não causar sofrimento ou dor. O Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, CONSEA, cria normas que protegem o bem-estar desses animais. O fim do uso de animais em testes torna a ciência brasileira dependente da tecnologia externa. Animais em benefícios do homem. Contra. É justo os animais sofrerem com os testes para a obtenção de medicamentos e produtos que beneficiem o homem? Isso não é uma forma de exploração? A favor. Os testes com animais beneficiam também os próprios animais, pois são usados no desenvolvimento de rações, vacinas e medicamentos veterinários. Contra. Resultados, né? Nem sempre os resultados obtidos em animais são os mesmos obtidos posteriormente em humanos. Sendo assim, não é melhor testar diretamente nos humanos? A favor. Antes de testar o produto em humanos, é importante testá-lo em animais para evitar que voluntários humanos sejam submetidos a substâncias potencialmente perigosas. Métodos alternativos. Contra. Alternativas capazes de substituir o uso de animais em testes como aplicação de modelos matemáticos e computacionais, técnicas in vitro com tecidos de seres humanos ou animais. A favor. Ainda não há como substituir um animal em todos os testes. Sempre que existir um método alternativo com eficácia comprovada, ele deve ser substituído. A ciência tem o objetivo de reduzir e até abolir o uso de animais. Então, pessoal, olhem que interessante, né, essa matéria. Eu acho que a gente precisa ficar muito esperto, né? Então, vamos lá, vamos ficar espertos para ver as coisas que acontecem aí e vamos tentar entender um pouquinho o que está em jogo. Então, vocês viram que tem argumentos pró e argumentos contra. Como eu resolvo esse impasse? Como eu resolvo esse impasse, que é um impasse que está dentro da cultura? Está ligado a uma coisa que é uma tradição que passa pelas religiões, que passa por todo o espaço da alimentação, que passa pelo esporte, que é sancionado pela ciência. E aí a gente, dentro da cultura, é difícil criar práticas emancipatórias. Veja bem, a cultura é o nosso limite, mas ela também levanta possibilidades.
Então, eu estou aqui apontando algumas mudanças culturais que talvez tenham provocado um novo olhar para os direitos animais. A primeira mudança, a experiência de alteridade. O que significa isso? Parece muito tempo desde os, aspas, descobrimentos. A gente tem aí um pouco mais de 500 anos. Mas, de fato, é muito pouco tempo. É muito pouco tempo. E nesse pouco tempo, o que aconteceu? Nós começamos a entrar em contato com outros povos, que têm um outro olhar. Isso passou pelas grandes migrações, que foram comuns no século XVIII, no século XIX, no século XX, sobretudo ali o século XIX, século XX, são séculos em que houve grandes migrações, em que as pessoas se deslocaram de país, de continente, foram viver em outro lugar, com outra língua, com outra cultura. A vivência dos refugiados hoje, daqueles grandes movimentos de refugiados, as pessoas saindo de onde elas tradicionalmente viveram, ou porque são perseguidas, ou porque são perseguidas políticas, ou pela fome, ou pela falta de condições econômicas, ou pelo sonho. Nisso, a gente começa a perceber e afirmar que os outros somos todos nós. Não somos só este ou aquele, todos nós somos outros de alguém. Essa ideia de uma única humanidade é uma ideia que a nossa experiência tem confrontado e contestado. E esse é um limite. Se não há uma única humanidade, por que haverá uma única animalidade? Será que também nós não podemos nos colocar num patamar de coerência e de equanimidade com outros animais? Então, isso abala um pouco essa tradição que eu apontei. Outra coisa que abala a tradição é uma crescente preocupação e valorização do meio ambiente. O marco é muito novo isso, gente, é muito novo. Claro que existe uma tradição, né, de pensadores que já lá no século XIX, o século XVIII, a tradição do arcadismo, a tradição ali na antiguidade de se falar da beleza da natureza, mas essa preocupação, tanto que o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é 5 de junho, era o dia que ocorreu a Conferência de Estocolmo, em 1972, que foi uma conferência muito rica por seu diagnóstico. Então, no diagnóstico dessa conferência, se apontou o seguinte: o risco de que todos nós vivamos uma falência ambiental, de que esse ambiente, de que não existe plano B além da Terra, e que nós estamos destruindo e apagando. Então, essa percepção do meio ambiente, ela é um importante implemento para se repensar para repensarmos os direitos animais. Então, no Brasil, essa política é ainda mais nova, é quase criança, tem 3 décadas, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, que ela foi 4 décadas, que ela foi inaugurada pela Lei 6.938, que é de 1981. Então, é muito novinha. Novinha, ser quarentona hoje é, de fato, ser muito nova. Há uma mudança também de uma visão mais holística e integrada da saúde. Então, começa-se a discutir seriamente os malefícios que uma alimentação ultraprocessada traz, que esse tipo de alimentação traz,
que a saúde ela tem de estar, de certa forma, integrada, ela não pode ser vista em segmentos, é o meu braço que está doente, é o meu pé que está doente, não é o meu corpo que adoece. Há uma mudança que é mais recente, que é essa associação da exploração animal com outras explorações. Isso a gente atribui muito ao racismo e às discussões sobre sexismo, quando se há essas aproximações. Infelizmente, muitas vezes o racismo, ele quer se diferenciar da causa animal, como se, ao falar da escravização dos animais, houvesse uma banalização da escravização dos seres humanos, dos animais humanos. E não é isso, mas está ali na pauta. E o sexismo, ao se falar das fêmeas, dos animais e tudo, essa associação, ela é cada vez mais pertinente e ela ajuda a pensar nos direitos animais. E, por fim, o reconhecimento, embora diferenciado, da ciência animal. Então, hoje, é muito difícil que em algum espaço institucional, se desconheça totalmente o que os animais sentem. O que acontece é que se considera que alguns animais sentem e outros não. E, segundo lugar, se considera que nós nos importamos que alguns animais sintam, e com os outros, pior para eles. Diante disso, eu vou amarrar com o início, né? Mudanças culturais e direitos animais. A gente vai falar dos desafios comunicacionais que estão envolvidos nessa mudança. Porque, gente, as mudanças culturais, elas passam pela religião, pelo esporte, pela ciência, mas elas são sancionadas e legitimadas, e muitas vezes impulsionadas pelos meios de comunicação. Então, nós temos... O que pode provocar essa mudança? Então, vocês viram o depoimento da Vanessa, de um vídeo. Então, os vídeos, eles abalam eles aceleram essas mudanças, né? Tem um vídeo que assisti recentemente, A Conspiração do Mar, né? É um trocadilho ali, que vai falar, por exemplo, dos peixes. Quantas vezes a carne é fraca, paredes de vidro e vários outros vão falar dos outros animais, dos mamíferos, dos animais com que nós muitas vezes nos identificamos. Agora, os peixes, vocês veem que muitos flex-vegetarianos, flex-veganos falam o seguinte: não como carne, só peixe. Nossa, gente, é tão impressionante esse vídeo. Tem uma linguagem acessível, fala da exploração dos animais marinhos, e você acaba o vídeo com a nítida certeza que, se a pesca não terminar, acabará o planeta Terra. Não haverá mais esse planeta. O mundo acaba. Né? Tem sempre um caráter apelativo, a gente está falando de uma comunicação que quer acelerar essas mudanças, mas tem um fundamento científico ali, e tem pesquisadores que estão colocando seus depoimentos. Pessoal, o que a gente pode fazer? Quantos personagens veganos vocês conhecem em séries, em livros, né? Olha que legal se em Harry Potter tivesse algum personagem que fosse assim tão carismático como a Hermione e que fosse vegano. Uma série de sucesso, uma série dessas que as pessoas assistem aí, acompanham e vibram e toca a vida delas. Sei lá, Game of Thrones, se o mocinho fosse vegano, se ele fosse vegetariano.
se falasse bem se falasse da proteção dos animais, né? Então, é importante, é um desafio nós produzirmos mais representatividade. Então, o Spotify, o VegTube, ele abriu um canal no Spotify com 250 músicas em defesa dos direitos animais, mas ainda é pouco. É importante que a gente tenha essa valorização na arte, na música, na cultura pop, nos quadrinhos, porque isso gera representatividade e gera sensibilização. Então, uma abordagem muito importante que quem assiste e acompanha o Tá na Mesa Veg, a Mocinha, o saudoso canal, mas maravilhoso, Presunto Vegetariano, o Imagina Vegan, todos eles, todas elas, né, todas elas, sobretudo, são mulheres. Tem o Vegetarirango, que parou e agora voltou. São canais de receitas. Esses canais têm uma capacidade de acelerar essas mudanças enormes, porque está ligada àquelas mudanças culturais, de ter uma alimentação mais saudável, de ter uma visão mais holística da saúde. Isso é muito importante. Claro que isso... Professor, a Júlia está lembrando aqui no chat, a Feb de Friends era vegetariana. Legal, lembro. Sim, tem razão. Mas, gente, convenhamos que é uma personagem, assim, o que eu diria, muitas vezes a gente cria personagens em que as causas desses personagens os fazem um pouco caricatos. Será que não é o caso dessa personagem? Vamos pensar aí se não tem um traçozinho de caricatura, né? Embora tenha sido uma boa lembrança. Mas, às vezes, o personagem vegano é aquele personagem, é o radical, é o contraditório, ou é aquele que, de certa forma, ele está em outra dimensão, ele não tem ele não é um personagem que tem os pés no chão, ele é ingênuo, né? É interessante a gente pensar isso. Não sei, vou analisar melhor a personagem para ver se é uma percepção minha somente daquele momento. A comunicação organizacional de organizações em defesa dos animais. Então, a gente precisa dar um up em organizações que são a favor da defesa dos animais e que precisam se apresentar melhor mediaticamente, terem canais mais bonitos, mais atualizados, promoverem eventos, serem mais dialógicas com o público, não é? Outro desafio comunicacional é fazer pesquisa e fornecer dados. Isso é sempre muito eficaz. Então, pesquisa que se estude quantos animais estão nas ruas, quantos animais são adotados, como funcionam os abrigos, qual a relação entre saúde humana e saúde animal, qual é o impacto do consumo de certos alimentos de origem animal para a saúde humana. Todas essas pesquisas e esses dados, eles contemplam os desafios comunicacionais, porque eles viram manchete, eles são divulgados, eles provocam mudança de comportamento, sim, eles suscitam um aumento de uma poderosa indústria que começa a surgir, e é uma indústria da alimentação, e com os hambúrgueres alternativos e tal, embora eu vá falar sobre isso, tem polêmicas, mas tem um desafio comunicacional aí. Criar prêmios como o Prêmio Brasiliense,
de direitos animais, fazer cursos para formar comunicólogos em defesa dos animais, né? Eu gosto muito de citar a ANDI, o exemplo do trabalho da ANDI, que é a Agência Nacional dos Direitos da Infância, que até os anos 80 e 90 tinha expressões assim, apareciam expressões assim nos meios de comunicação. A prostituta de 13 anos, a menina de 13 anos era uma prostituta, e a Andy, o que ela vai fazer? Ela vai criar um prêmio do jornalista amigo da infância e vai fazer cursos, inclusive para mudar a linguagem. Ninguém de 13 anos é prostituta. É alguém que foi prostituída, que foi abusada sexualmente. É uma vítima, não é? Então, não é alguém que está ali na ingerência de seus atos, fazendo e fazendo escolhas, como isso pode sugerir, como o uso dessa palavra pode sugerir. E também, do ponto de vista da comunicação organizacional, estratégias de comunicação daquelas organizações para dias sem carne, né, como a segunda sem carne, que se tornou uma importante estratégia de, claro, aqueles animais que seriam alimento, deixam de ser explorados, e ao mesmo tempo você tem uma sensibilização numa segunda sem carne, por meio de palestras, de depoimentos, de filmes que rolam e tudo mais. E eu não posso deixar de falar, pessoal, que um desafio comunicacional muito grande é romper os nichos aos quais o vegetarianismo, o veganismo e os direitos dos animais estão inseridos, que são muitas vezes nichos de classe média alta. São nichos que não dialogam com algumas realidades da população brasileira e, por isso, impedem que essa discussão ela avance para outros grupos. Então, acho importantíssimo quando a gente fala dos canais de receitas, porque não são só canais, vocês já devem ter visto veganos periféricos, veganas pobres, pobres veganas, veganas da periferia, e que promovem uma verdadeira revolução. Primeiro, porque eles quebram a percepção de que veganismo é coisa de gente rica, não é? Eu me lembro que quando eu comecei há mais de 40 anos, era impressionante, porque a gente precisava comprar coisas que nem sequer tinha muito acesso no mercado brasileiro, e era um tal de soja, que é um alimento muito pernicioso, né? Sobretudo, é saudável, mas a forma como ele é produzido é uma forma que é um soco no estômago do meio ambiente também, muitas vezes, né? Com as práticas transgênicas, com o agronegócio. E tinha essa coisa que se não comesse soja, caía dura e morria, as castanhas caríssimas, e a gente tendo aqueles pratos, e sempre achando que estava faltando alguma coisa. Depois surge a moda de começarem esses congelados e tudo mais, e tem de ter hambúrguer disso, hambúrguer daquilo, e de fato, gente, o que eu gosto nesses canais é que eles retomam um veganismo raiz, eu diria o seguinte, que a gente, arroz e feijão é vegano, que a salada, que a fruta que estão lá no prato do brasileiro, muitas vezes são veganos, que essa ideia da valorização nutricional da carne é por causa do seu estatuto cultural e socioeconômico de um produto que dá status. Então, vejam, eu estou fazendo um trabalho com uma amiga numa comunidade sol nascente, e nós vamos fazer uma pesquisa ali do mapeamento
do direito à informação com as crianças, o público de 0 a 17 anos. Acesso aos meios, acesso à rede, acesso ao computador. A gente quer fazer um mapeamento bem legal, montamos uma biblioteca lá em parceria com uma ONG do lugar. E daí essa ONG, ela costuma distribuir refeições, né? E eu não perco a oportunidade. Então, a ONG falou, olha, a gente distribui quentinhas, porque a crise está muito grave, o Sol Nascente é uma comunidade em que a grande maioria das famílias tem menos de um salário mínimo de rendimento, não tem rendimento algum, a fome é muito disseminada. Daí eu falei para eles assim, gente, olha, tenho certeza que se a gente fizesse uma marmita vegana, em vez de 300 marmitas, nós conseguiríamos fazer 900. Vamos tentar? E a gente faz receitas bem legais. Posso ajudar, posso trazer quem ajude, posso ensinar, posso comprar o legume, posso descascar. E a resposta, assim, que para mim foi muito frustrante, mas eu compreendo perfeitamente. A moça me falou, nossa, a questão é a seguinte, essas pessoas só veem carne uma vez por semana quando recebem essa marmita. E se você visse o sorriso no rosto das crianças, e a moça a professora que estava comigo também é vegana, né? Daí ela ficou arrasada com a resposta, e eu também, assim, será que as crianças não iriam sorrir com os nossos mega cardápios e tal? É porque há realmente uma questão cultural. Todos esses desafios são desafios da comunicação para criar um terreno mais fértil na cultura, para mudar as mentalidades, para tornar a ideia do vegetarianismo, do veganismo mais acessíveis, bem como a ideia do espaço dos animais na nossa sociedade e na nossa vida. Então, esses são alguns caminhos. Eu tenho certeza que nada muda tão rápido mentalidades e consciências quanto essa união da comunicação e da educação. A educomunicação, a comunicação agindo de uma forma educativa, ela propondo, ela estimulando, ela dando referências, ela mostrando caminhos, para quem sabe, mudando isso, essa criança, ela fique igualmente feliz em ver um prato lindo, de um legume preparado de forma maravilhosa, um prato colorido, cheio, rico. A gente espera isso, a gente compreende que a cultura é uma algema, mas ela também é um grilhão, mas ela também pode nos libertar. E a comunicação está aí, ela pode ajudar a acelerar esse processo. É isso, pessoal. Agora eu quero ouvi-los, se houver algum comentário, alguma crítica, alguma sugestão, alguma pergunta. Vou interromper para voltar aqui para a tela principal. Nossa, professora Ellen, eu me senti, assim, de novo, naquele privilégio que era, né, ser sua aluna lá na graduação, e você sempre com essas aulas inspiradoras. E a cada vez que eu tenho oportunidade de voltar a ouvi-la em sala de aula, é muito bom, é muito emocionante, eu aprendo muito. E eu já notei coisas aqui, né? A questão da experiência da alteridade, né? Da gente se colocar no lugar do outro. E aí, como o Derrida fala, né? Não tem nada mais o outro do que os animais, né? Então, é uma experiência radical de alteridade, né? Você se colocar no lugar de outros animais, né? Porque nós também o somos. E os outros somos todos nós, né? Porque realmente, até entre nós, né? Por que a gente fala direitos humanos, né? Porque são vários direitos e vários humanos.
E aí, da mesma forma, né, direitos animais, porque são vários direitos para cada tipo de animal, inclusive os humanos, né? E essa questão do que não há uma única humanidade, e a gente começou esse semestre, turma, vocês devem lembrar, a gente falando da coisa que o que a gente entende hoje por ser uma pessoa humana é uma ideia construída também, né? Porque se você pegar há menos de há 100 anos atrás, a gente não olhava para as pessoas negras e entendia ali como um ser humano. Era equivalente a um animal, porque tanto é que era escravizado, né? Era a experiência de ser mulher, né? Que sempre foi uma experiência de ser um humano de segunda categoria, né? Ou um humano com uma capacidade cognitiva inferior. E aí eu lembro que a gente comentou a questão até do CPF, né? Que a mulher tinha o mesmo CPF do marido. Era o caso, por exemplo, da minha mãe, né? Meu pai, quando morreu, foi como se tivesse enterrado junto, né? Que ela deixou de existir. Teve que ir lá fazer um CPF para ela e tal. Então, não é só uma humanidade, né? Nós somos essa humanidade em construção. E aquilo que nos. Essa categoria do que é humano, tanto é que a gente fala os homens, né, como sinônimo de humanidade. Isso que a gente tradicionalmente fala do que é ser humano sempre foi uma categoria muito construída do que é o branco, o homem, o hétero. Tudo que está fora dessa categoria de humanidade, ela é animalizada, né? Então, a mulher, né, que é a vaca, é a puta, o negro, né, que é o macaco, a pessoa com deficiência mental, que é o burro. Então, aquilo que a gente guarda para a categoria humanidade sempre foi algo muito restrito, né? E é aquilo que a gente discutiu também no início do semestre, da questão de que o que perde, né, a segregação da luta. Porque, na verdade, quando a gente está falando de direitos animais, a gente está falando de direitos humanos. Né? E hoje a professora Ellen, eu acho que fechou com chave de ouro todos esses debates que a gente veio fazendo ao longo do semestre, porque retoma esses pontos e faz essas ligações muito interessantes, assim, amplia bastante a percepção do que a gente vem discutindo. Muito obrigada, professora Ellen. Obrigada, Vanessa. Nossa, ótimo. E tá aberto, gente. Inscritos, quero ver a carinha de vocês, quero ver as perguntas. Quem vai falar? Quem pode levantar a mão aí, abrir a tela e comentar? A Sara, pode falar, Sara. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Meu Deus, professora Ellen. Assim, eu já conhecia de nome, né? O pessoal da Comorg falava muito que você era uma fofa, muito inteligente, perfeita. E agora só comprovou. Muito obrigada. Eu amo vários temas assim, que você falou da educomunicação, essa educação midiática. Eu comecei a fazer publicidade, tentando fazer essa publicidade mais inclusiva, mais abrangente, assim, de realmente mudanças do pensamento social e tudo. E, nossa, eu sou apaixonada por esse tema. O que eu fico pensando é se as empresas já estão começando a fazer isso ou se é algo muito restrito, assim, da nossa conversa. Eu penso muito também sobre como, agora para uma parte mais da comunicação mesmo, da publicidade, como várias logos, né, de produtos alimentícios, Sadia, Perdigão, tem uma conotação muito, muito distorcida da realidade, né? A Perdigão, por exemplo, é um coração e os franguinhos lá no meio. E aí eu fico querendo muito estudar isso e acho que tem espaço, né, para estudar isso, pensar em algum argumento crítico. Não sei, estou jogando a ideia. Nossa, que legal, Sara.
Tem muito espaço, né? Tem muito espaço para a gente pensar nisso. Assim, você me pergunta se há uma abertura das organizações. Eu tenho visto o segmento, sim, que é o segundo segmento mais poluente, que é a moda. Ele só perde para o setor petrolífero. A Ela gente tem tem se um grupo aberto. trabalhando na questão da moda. Cadê as meninas de moda? Nossa, Depois comenta aí. ela tem se deslocado, ela tem buscado. Você hoje tem percepção de uma moda mais sustentável, né? Uma amiga minha me passou, ela tem uma assinatura de uma. Ela gastava muito com roupas, comprava muita roupa, gostava, era importante para ela e tal. Então, hoje ela assina uma marca de roupas colaborativa, em que são entregues na casa dela 5 peças por mês. Ela usa essas peças, as lava, devolve e vão para outra família, outra pessoa e tal, ela recebe mais 5 peças. Então, no ano, essas roupas, elas circularam 12 vezes para 12 pessoas diferentes, evitando todo... Porque a indústria da moda é uma indústria trágica, porque ela é trágica para o meio ambiente, trágica nas relações de trabalho, trágica para os animais. Então, eu vejo que se a indústria da moda está mais sensível, Sara, sim, há organizações que estão mais sensíveis. Eu acho que cabe muito à comunicação esse processo de dentro, sabe, de dentro para fora mesmo, do processo de pegar... vamos instigar, por exemplo, a ter um dia do lanche vegano, que todo mundo traz um lanche sem carne. Vamos instigar que aquela marca seja associada à defesa de algum animal. As organizações, elas querem ter um marketing social, elas querem ter uma visibilidade positiva. E para você estudar isso, dessa sacanagem, desculpa a palavra, dos coraçõezinhos, do franguinho feliz na Sadia e tal, eu acho que você poderia, no seu TCC ou em algum momento, Sara, falar, ou no mestrado, no doutorado, do que a gente tem estudado como greenwashing, né? Que é a lavagem verde. Então, você vê que tem produtos que são extremamente industrializados, como a seda, por exemplo. Eu acabei de orientar uma aluna que fez um trabalho sobre seda e cabelos cacheados. A seda fica brincando que ela é natural. Não, é maracujá, seda limão, seda isso. É um produto ultra mega processado, assim, não tem nada. Mas tenta fazer um greenwashing, quer dizer o seguinte, olha, essa linha da seda é natural, isso é vegano, e que é uma tentativa de lavar o rótulo, né? Muitas vezes de forma mentirosa. Existe o site Vegetarianos Online que promove isso, e o Vegetarianos Oficial, que promovem essa desconstrução desse discurso. Eu acho bem interessante você mostrar, Sara, as contradições entre empresas que dizem que não testam em animais. Isso já foi demonstrado, mas usam produtos animais, ingredientes animais nos seus produtos. Essas contradições, eu acho que elas podem ser estudadas e elas podem voltar para as empresas, para as organizações, por meio de sugestões, de guias, sabe, de boas práticas, porque isso é importante. Às vezes a gente pensa que, olha, só está no espaço do ser mal intencionado, disso. Há um grande desconhecimento. Eu acredito profundamente que há uma grande falta de informação, inclusive no meio empresarial, que nunca tem um senso crítico em relação a certas questões. E que, podendo substituir, e mostrando que ao substituir ele vai ampliar seu público, isso muitas vezes dá certo. Então, eu acredito sim, Sara, eu acho que a comunicação, seja a publicidade, o jornalismo, a comunicação organizacional, o audiovisual, são espaços em que esses temas cabem.
tem espaço para isso. Muito bom. Muito obrigada. Gente, eu acho que eu não sei se eu cheguei a citar esse livro com vocês. A gente sempre indica alguns livros e tal. Eu comecei a ler agora. Já tem um tempo que esse negócio de direitos animais, de veganismo, deixou de ser uma coisa de pessoas utópicas, né? De hippie, pessoas que amam os animais. Não é mais isso, né? É uma questão de sobrevivência para todos, inclusive de empresas, porque as empresas, o limite da exploração para elas são os insumos. E se não tem mais terra para você explorar, se não tem mais pasto, floresta para você derrubar e transformar em pastagem, você fica com uma limitação para a exploração e para o capital. Então, há muito tempo já deixou de ser uma questão assim de um sonho utópico, né? Gente que ama ali um gatinho, gente que não quer matar um porco, um boi, já extravasou. E aí eu fiquei assim, eu já tinha essa percepção, mas eu tive essa certeza. Eu acho que eu citei só uma reportagem, ainda não tinha visto esse livro dele, do Bill Gates. Né? Eu tinha compartilhado com vocês algumas reportagens, entrevistas, ele falando sobre veganismo, vegetarianismo e tal. E aí ele chegou agora em fevereiro, um livro dele no Brasil, é Como Evitar um Desastre Climático, as soluções que temos e as inovações necessárias, em que 2 capítulos desse livro ele dedica a falar sobre a questão, o impacto da exploração, da indústria da exploração animal no meio ambiente, na mudança climática, né? Todos aqueles dados que a gente colocou, os dados de conversão da proteína, da utilização de água, do desmatamento de florestas, todos esses dados que a gente cansou de ver aqui no semestre, está lá no livro de Bill Gates. Aí não é mais a Vanessa, ativista de direitos animais, que está falando não, viu, gente? É só um dos caras mais poderosos do mundo, né? A essência do capitalismo, digamos assim. Então ele está lá falando que é insustentável, né? Que essa exploração animal ela vai se voltar contra as próprias pessoas, porque está em jogo a questão de se vai ter água ou não para todo mundo, se vai ter comida ou não para todo mundo. Até 2050, nós seremos 11 bilhões de seres humanos, né? E esses 11 bilhões de seres humanos vai demandar uma produção 50% maior de alimentos do que a gente tem hoje. E se a gente continuar demandando carne, e aí vai só aumentando a demanda de carne, seja pelo acréscimo da população, ou seja porque a população vai ficando mais rica e ela quer comer mais carne, né? Veja o que aconteceu no Brasil, né? A gente teve um incremento das classes sociais, né? Teve mais gente ascendendo a consumidores e foi consumindo mais carnes. Então, não se sustenta. Então, ele fala, olha, tem que parar mesmo, gosto a gente acostuma, e as carnes vegetais estão cada vez com gosto melhor, e aí ele já fez logo a propaganda. Ele é o maior acionista da Impossível Burger e da outra que eu esqueci o nome agora. São as 2 grandes lá dos Estados Unidos, né? E ele falou, não é querendo fazer propaganda não, mas eu sou mesmo acionista deles, né? E o gosto está cada vez melhor, e a gente se acostuma com o gosto, né? E ele é um dos grandes acionistas também de uma startup que está produzindo carne de laboratório, né? É a carne mesmo com músculo, tendões, né? Só que é feita a partir de uma célula que retira de um animal vivo e é cultivado em laboratório, né? Sem o animal estar vivo, é só a carne, né? Que é cultivado. Então, gente, essa questão, quando a gente passa aqui um semestre inteiro falando sobre os direitos animais e vira e mexe, né? Não tem como a gente não voltar ao assunto do veganismo, é porque está intrinsecamente ligado, né? As noções de direitos animais e direitos humanos. Então, era isso. Gente, quem pediu a palavra, a Stephanie estava com a mão levantada. Professora, na verdade, eu só queria acrescentar mesmo sobre esse assunto com a Sari, com a professora. Eu sou do grupo Consumo Moda e Mídia, em que a gente tem esse papel exatamente da glamorização da moda em relação à indústria, né, no consumo animal, que nem sempre a mídia, ela deixa uma linguagem clara do que está sendo ali consumido, o porquê está sendo, e também o processo, que é extremamente agressivo, como os costumes, que são
processo que é a retirada do couro da pele animal. E também que o Brasil está na escala, vocês podem olhar nas pesquisas aí, a gente é o segundo maior país de explotação do couro animal. E cerca de 16,8 milhões de animais de couro por quadrado nós temos de consumo. Ou seja, olha o tanto que esses dados nos falam, se a gente for pensar em tantos animais que passaram por esse processo doloroso, para que a gente tenha uma imagem esteticamente bonita. E que hoje em dia é possível sim, existem várias marcas que já não consomem mais o couro animal, tanto o couro como a lã também. A gente tem uma fibra que ela vem de abacaxi, uma fibra feita de abacaxi chamada Pinatex. Nós temos a fibra do bambu, então, assim, é uma ideia possível já, se a gente for para perceber, porque antigamente com essa glamorização a gente achava que era necessário. Antigamente a gente usava essas peles como forma de proteção climática, e hoje em dia a gente pode ter essa conscientização que se as mídias se aproximassem dessas causas, as próprias marcas, né, as posições de visibilidade e potencialidade que cada mídia tem, a gente teria um espaço muito maior, tanto nas publicidades como nas propagandas, nas próprias marcas, assim, nessa relação direta, né, do consumidor, e a gente tem um consumo sustentável, tanto para o meio ambiente, até porque esses consumos alteram várias coisas, como os lençóis freáticos, o consumo de água para a produção, os processos químicos que são feitos para que esse couro seja produzido, e evolve como um todo. Era só isso mesmo, professor. Muito legal, muito, muito legal. Eu acho que vale muito a pena a gente pensar Vale muito a pena, Stephanie, pensar o quanto falta explorar mesmo essas iniciativas, divulgá-las. Eu gostei muito que você chamou atenção para a linguagem. Então, usar uma linguagem acessível para as pessoas entenderem. E assim você começa a mudar mentalidades, não é? Eu me lembro de uma amiga há uns 20 anos, ela estava muito incomodada porque ela tinha ido viajar e na viagem uma coisa com a bolsa dela, a bolsa quebrou, a alça se soltou e ela teve de comprar, assim, o que estava disponível. Ela comprou uma bolsa sintética, de couro sintético. Daí ela muito chique e tal, ela falando assim para mim, ai, uma mulher do meu nível, do nível dela, usando esse negócio, essa couro sintético, morri de vergonha. Ela falando que morreu de vergonha. Daí naquele momento, assim, a amiga, você fica assim, eu perco a amiga, eu perco a discussão. Daí eu falava assim, eu acho que está combinando tão bem, essa bolsa é tão mais bonita, e além disso não teve nenhum sofrimento aqui, e era uma coisa que parecia que eu estava falando outra linguagem, Hoje é mais fácil defender esse tipo de argumento. As coisas mudaram em alguns aspectos, mas podem mudar mais. A gente precisa de mais informação também. E a gente precisa de uma linguagem clara, técnica, acessível. Realmente. E essas questões, por exemplo, do couro sintético, né, professora? Porque nesse mundo da indústria, eles tentam passar a ideia de que tudo aquilo é glamouroso, ou que tudo aquilo por exemplo, os casacos de pele, antigamente, e as bolsas de couro eram usadas apenas por mulheres de elite, pessoas da alta costura, questão da bela época. Então, isso foi tudo um processo, né? E aí é meio que desconstruir mesmo, e que a gente tem possibilidades que não afetam nem o meio ambiente, nem os animaizinhos, e é isso, eu acho que seja isso. Perfeito, perfeito. É muito importante. Hoje a gente tem marcas de sapatos que investem justamente na inovação, de não usar nenhum produto de origem animal, de serem cuidadosos com essas etapas de produção, de protegerem os animais humanos, porque é uma indústria muito tóxica, a indústria de fabricação de sapatos, aquelas colas, os cheiros horríveis, o envolvimento com o público infantil. Muitas vezes, né, se usa uma indústria que usa muito o trabalho infantil, porque são as mãozinhas das crianças que cabem ali dentro do sapato para sentar a cola. Então, tudo isso pode ser mudado. Eu acho que é possível realizar essas mudanças.
A gente precisa de informação, de divulgação, a gente precisa de comunicação aí. A Letícia está pedindo aqui para falar, e aí a Letícia, a professora Ellen, está fazendo o trabalho dela de final da disciplina, é primoroso. Ela está fazendo um livro. E tá simplesmente assim, nossa, eu tenho vontade de chorar. Cada esboço que ela me mostra e o trechozinho da história, e eu tô super ansiosa para ver o final, porque ela tá fazendo um trabalho assim primoroso. Eu falei, nossa, isso aqui era um trabalho de final de curso, não era de disciplina, né? Eu tô muito empolgada com o trabalho dela. Fala, Letícia. Letícia, tá ouvindo? A outra, já tô falando, só que sem o microfone. Você tá me ouvindo? Se você quiser abrir a câmera para. Boa noite, professora. Boa noite, Letícia. Ai, muito obrigada por esse show de aula, assim, só tenho a agradecer. Ai, e aí eu tenho essa pulga atrás da orelha, que eu trabalho numa escola, eu faço pedagogia, né? E aí eu trabalho nessa escola, uma escola super conservadora, super católica, né? E aí a gente tem sempre que ficar pisando em ovos com o que a gente vai falar, porque sempre dá problema. Mas eu sempre acabo conversando com as crianças sobre o direito animal, né? Não tem como. Eles me oferecem um ovinho de Páscoa. Aí eu falo, muito obrigada, não quero, não vou comer. Ai, come essa balinha. Não, gente, muito obrigada. Mas por que não? Aí se eu falo, é que eu sou vegana. E aí começa a discussão, né? Mas já teve criança que falou que eu ia pro inferno, professor. Socorro! E aí, eu entrei num dilema, né? De qual é o limite para a gente falar com uma criança sobre todo esse sofrimento animal que acontece. E porque teve professora que falou para mim que as coisas tinham um limite para ser faladas, né? Que você não pode falar para uma criança que, por exemplo, o que aconteceu? A criança desenhou ela em cima do cavalo dela, que ela tem um cavalo, né? São crianças bem ricas, professor. Aí ela tem cavalos em casa e se desenhou com um cavalo favorito. E eu falei, você acha que seu cavalo tá feliz nessa foto? Ela pegou, copiou uma foto, né, que ela fez. E aí ela olhava e ficava se questionando, assim. Aí ela, eu não sei, professora, será? Será que ela tá triste? Aí foi crise existencial de uma criança de 9 anos ali, vendo ela em cima do cavalo e entendendo que o cavalo não estava ali muito feliz. Mas eu fico também pensando em crianças como a Greta, né? Estava lendo aqui sobre ela, que são ativistas e que elas reconheceram, né? Todo esse sofrimento, toda a luta pela causa animal, que ela vai além dos animais pets e engajou muito nisso. Eu acho que essas crianças são potencial, né? Toda essa geração nova são indutores de uma mudança ali junto com a gente. Eu queria saber se você comente sobre os limites. Que legal, que bom, Letícia. Eu acredito muito na educação, assim. Eu acho que o problema não são as crianças, o problema é o ambiente institucional no qual você se insere, que tem pressões, constrangimentos, limitações, né? A gente pensa que quando se entra numa escola, a gente, de certa forma, não compartilha só aquele projeto pedagógico, curricular, educacional, a gente compartilha um pouco daquela ideologia. E eu já vivenciei isso, assim, eu já dei aula numa universidade católica e eu me lembro que era um Natal e eles convidaram um monsenhor, assim, um padre que tinha não sei se era bispo, e ele fez uma missa, e a gente tinha de ir, eu assim, achando aquilo, não tinha nada a ver comigo. E daí, no intervalo, na homilia, lá no sermão, era um momento que estava se discutindo, era uma menina de 10 anos que tinha ficado grávida de seu padrasto, como aconteceu novamente agora, há poucos anos no Espírito Santo, e ele falou assim, porque eu já avisei que se tiver qualquer médico que fizer a interrupção daquela gravidez, vai ser excomungado, porque a gente realmente tende de colocar essas coisas.
Daí ele, no mesmo homilia, ele me dá a pérola de que tinha um padre que foi denunciado por pedofilia. E daí ele complementa dizendo assim: olha, gente, a gente tem de cultivar o amor, o perdão, não fazer nenhum julgamento. Será que esse homem realmente fez isso? Ai, aquilo me subiu ali. Eu sabia que não era espaço em nenhum momento, né? Mas eu, assim, a primeira ocasião eu caí fora. E eu gostava muito porque tem alguns limites institucionais que nos fazem muito mal, né? Então eu sei, por outro lado, Letícia, que também a gente aprende nesses ambientes. A gente aprende, às vezes tem compensações, não é uma coisa totalmente, né? Você tem ganhos e você tem perdas, mas assim, faz uma abordagem pela literatura. Tem um lindo livro, o Cachorro e Seu Menino, da Eva e Botson. É maravilhoso, O Cachorro e Seu Menino. Ele discute quem é dono de quem, ninguém é dono de ninguém. Então, é um menino que queria, o Hal, ele queria muito um cachorro, só que seus pais não queriam o trabalho daquele, de ter ali um animal em casa. Então, eles vão para um lugar que aluga cachorros, que é um lugar de aluguel de cachorros ricos, que se chama Bichinhos Tranquilos. Aluga o cachorro, o menino adora o cachorro, fica no final de semana, mas na semana que vem o cachorro vai ser devolvido. Então, eu acho que você, talvez, lendo essa historinha, eles vão se identificar, porque também é um menino rico, e é uma situação também de se discutir quem é o dono. Então, dando pequenas coisas. Eu acho que, assim, o limite sempre não pode ser algo que nos violente, né? Eu acho que isso daí nada paga. Eu sou do tipo que acho que às vezes é bom cair fora e cai falando qualquer coisa, mas também eu acredito que ter uma certa diplomacia, de testar os limites nos faz, é um aprendizado, porque você, como uma futura professora, vai conviver em ambientes institucionais que há muita tensão. E eu acho que olha-se muito para o que o professor, para o que a professora, o professor vestem, comem, usam. Nós somos o tempo todo vitrines, e às vezes isso provoca um mal-estar ali institucional, né? Mas eu gosto muito do fato de você estar ali. Eu acho que você pode contribuir para a vida dessas crianças, problematizando alguma questão ou outra, e fazendo uma defesa importante, que talvez na vida delas, elas não possam imediatamente pensar no veganismo, mas elas talvez possam pensar em cuidados melhores, em respeito, em uma adoção, em vez de necessariamente comprar um animal, de você tentar, de você compreender a noção de família multiespécie, que é uma noção importante. Então, sendo da minha família, se alguém da sua família ficar doente, você vai abandonar? Você vai sacrificar? Ah, não quero esse bicho doente, esse pai doente? Não vai. E o animal também. Então, eu sei que é difícil, eu acho que a imagem ainda das pessoas que são vegetarianas e veganas é uma imagem assim, socialmente muito complicada, né? Essa ideia é radical demais, não faz concessões, que pessoa chata. Já foi pior, mas ainda é forte, ainda mais um ambiente institucional que pressiona demais, que cobra demais, que tem um discurso muito fechado, que não é muito simétrico, tá? Mas vá ali, eu acho que você pode construir uma linda história e mais tarde, quem sabe, buscar alguma instituição que tenha mais espaço para isso, porque eu também vejo que tem algumas instituições que valorizam isso. Tem sim, tem. Tá? Tem instituições que já têm propostas alimentares diferenciadas, que você ser vegana vai ser um plus, que as pessoas vão falar que legal. Então, na hora de falar sobre comida, vai lá, Letícia, vai lá, propõe alguma coisa, conversa com as crianças.
eu acho que já existem essas instituições, tá? Ah, professora, eu vou te dar só um gostinho aqui de como é que tá o livro, para você ter uma ideia, assim, mais ou menos. Esse aqui é o personagem do meu livro. Uau, ai, que legal! O nome dela é Pérola. Gente, Gente, vai ficar legal, tomara. vai ficar assim, vai ser publicado, vai ser um sucesso, Letícia. Que bom, parabéns. Tá mudo, professora? Agora é você que tá muda. Eu que estou muda? Agora você tá me ouvindo? Vanessa. Ah, tá. Eu não tô ouvindo. Vanessa? Professora, tá mutado. Ah, desculpa. Nossa, eu falando riso aqui. Então, gente, quase 1h40 já de debate, né, de discussão. Se ninguém mais tiver nenhuma inscrição, né, não tem mais nenhuma inscrição aqui, a gente já vai encaminhando para o fechamento, tá bom? Eu tô vendo uma mãozinha levantada ali. Ah, era da Letícia. É Letícia, isso. Tem espaço aí para uma última pergunta. Alguém mais quer comentar? Senão eu devolvo para a professora Ellen fechar. Então, vamos encaminhar para o encerramento. Professora Ellen, mais uma vez, então, muito obrigada. Eu acho que todo mundo que teve a oportunidade aí de acompanhar a aula de hoje, né? Os outros alunos que vão assistir a gravação, né, da aula, com certeza vão se sentir inspirados e tocados, como eu sei que ao longo da sua vida você tem tocado, transformado e modificado as vidas de muitas pessoas. A minha foi uma delas. É sempre uma alegria, uma honra, assim, ser sua aluna. Serei sua aluna para o resto da vida. Muito obrigada, minha querida. Muito obrigada. Eu fiquei super feliz de estar aqui. Quero ver esses projetos. Vou me esforçar para estar aqui semana que vem. Eu quero muito vê-los, né? A gente está entrando na Semana das Bancas, mas no intervalo ali, no final de uma banca, para ouvir, ver, acompanhar, e vamos colocar essa, né? Eu acredito na rapaziada, né? Como diz a música, eu acredito na rapaziada que acorda cedo, que às vezes tem uma situação assim de constrangimento profissional, familiar, né? Eu tive a oportunidade de ter uma família que, assim, sem entender muito bem o que era isso, num momento que era difícil, mas me acolheu, falou, não, vamos, tudo bem fazer uma crítica ali, outra ali, preocupada sobre a minha saúde, mas me acolheu. Mas eu sei que não é o cenário de todo mundo. Eu sei também que falar sobre direitos animais, às vezes, não é um tema que ainda seja legítimo em alguns espaços, em alguns cursos, mas a gente está construindo uma história. Eu acho que isso é muito importante. Cada um volta ali para o seu curso, dá um pitaco, dá uma sugestão para o coordenador, para uma coordenadora. Ah, vamos acrescentar uma matéria, pode ser uma matéria optativa, e aí isso vai se multiplicando. Se a gente pensar o que já foi conquistado hoje, em termos de direitos animais, foi muito rápido do ponto de vista de quando essa temática entrou. Agora a gente quer mais pressa, não é? E para encerrar, assim, eu vejo ali a minha culpa do Bill Gates, visto que, por exemplo, fabricar um notebook, né? Eu vejo isso, eu sempre fico muito triste com essas coisas de notebook, porque eu estou sempre querendo comprar para dar para alguma aluna, algum aluno que é carente, que tem essa carência, e é caro, é mais caro que uma geladeira, gente. É um produto caro. E para fabricar um notebook, gasta-se 1 tonelada de água. É muita coisa, é muito insumo. Então, ele tem isso. E ele realmente está indo para onde aponta a maré, que é a alimentação, as carnes vegetais. Então, tem um movimento, a Holanda estipulou como objetivo se tornar um país vegano
daqui a poucos anos. Há um consumo, eu vejo que na Europa, nos Estados Unidos, todo mundo, vocês viram o Oscar, que o banquete do Oscar foi vegano, com mais de 80 tipos de carnes vegetais. Então, eu acho isso interessante, vai ter um apelo para a classe média, mas eu falo para vocês da importância da gente falar com aquela criança que mora no sol nascente e, sabe, oferecer para ela um prato super colorido, de arroz, com feijão, com, sabe, com farofa de cenoura, com verdura, com tomate. Eu acredito muito nessa questão de voltar a uma alimentação que seja vegetariana naturalmente e que seja acessível. Esse é um sonho, eu acho que isso tem um grande impacto sobre os direitos animais, tá? Obrigada novamente pelo convite, um abraço para todas e todos vocês, a gente se vê. Vanessa, novamente um grande abraço, estou feliz demais. É lindo o trabalho que está sendo desenvolvido. Parabéns, minha querida. Um grande abraço para você, tá? Obrigada, professora. Beijo. Beijo. Tchau, pessoal. Obrigada. Até mais. Pessoal Tchau. aqui, despedindo aqui no Tchau, chat. A aula foi professora. deliciosa. Tchau, boa Muito noite. obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Fechando aqui, boa noite. Obrigada, Tchau. professora. Boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau.